Então, sejam todos bem-vindos, as pessoas que forem entrando, né, aí eu vou aceitando e vou interagindo na aula. Então, na aula anterior, né, nós vimos toda essa questão da gestão territorial, como que se dá essa preocupação, né, com o território, né, como que se dá essa preocupação desse estudo com a gestão, né, a gestão dos recursos, sejam eles naturais, né, sejam eles a gestão dos recursos hídricos, a questão do planejamento, e nós ficamos com, né, ficamos na nossa aula passada com o zoneamento ecológico, né, com o ZEE, um zoneamento ecológico econômico. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, tá certo? A gente conclui essa aula hoje. Ficou faltando a questão das terras indígenas e quilombolas, né, para a gente entender essa questão do Estatuto do Índio, para a gente dar prosseguimento, tá certo? A um outro conteúdo. Então, no livrinho de vocês, deixa eu só colocar aqui, né, para que a gente dê continuidade, na página 741, certo? Terras indígenas e quilombolas, acompanha aí. Esse material do livro de vocês é muito bom, certo? Muito atualizado. Deixa eu ver aqui. Gente, eu consigo. Pronto, foi. Que são página 741, certo? Que são as terras quilombolas e as terras indígenas. Raila, que coisa boa que você conseguiu entrar. Que maravilha. Oi, lindeza, bom Oi, meu dia. amor, bom dia. Eu estava comentando agora mesmo a dificuldade que se é ter internet aqui na cidade, né? Ela oscila muito e a gente que precisa hoje desses meios virtuais, às vezes a gente acaba sendo prejudicada, né? Mas que bom que deu para você entrar, tá certo? Então, Raila, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de gestão territorial, né? Onde a gente parou em zoneamento ecológico e econômico, certo? E para concluir esse assunto, a gente entra na questão das terras indígenas e quilombolas. Vimos a questão dos recursos naturais na aula passada, a questão da gestão dos recursos hídricos, né? Como que se dá esse planejamento no espaço urbano, né? A questão do Estatuto da Cidade, né? Vimos toda essa conjuntura, toda essa dinâmica, e hoje a gente conclui, né, com essa importância do planejamento, da gestão do territorial, né, em terras indígenas e terras quilombolas, certo? Então, vocês podem acompanhar no livro de vocês, ok? Então, a gente vimos essa questão do zoneamento ecológico, né, do zoneamento econômico, e hoje a gente parte para o que vem a ser, né, essas terras quilombolas. A gente sabe que quando a gente estudou os movimentos sociais, né, nas aulas anteriores, nós vimos que os movimentos indígenas, vimos que os movimentos quilombolas, né, as áreas quilombolas, vimos que a questão LGBT, a questão feminista, isso estão tudo dentro dos movimentos das minorias, né, que foi caracterizado como para um melhor estudo dentro dessa caracterização das minorias. Então, dentro do planejamento, dentro da gestão territorial e do planejamento, a gente vai se ver como que se dá, né, a dinâmica, essa estrutura dessas terras quilombolas e dessas terras indígenas. Então, a gente sabe que os grupos de quilombolas, né, eles são étnicos e que têm uma ancestralidade comum que buscam manter justamente suas tradições e culturas, né? Então, é um grupo que tem a sua história, que tem os seus costumes, que tem a sua tradição cultural, mas que precisa se ser mantido, né? Precisa se ser conservado. Hoje aqui na Paraíba, nós temos alguns remanescentes, né, de quilombolas. Deixa eu aceitar aqui.
Seja bem-vindo, Patrick, bom dia, Zac, sejam bem-vindos à aula, certo? Então, só voltando aqui às terras quilombolas, né, que são justamente esses remanescentes. E aqui no estado da Paraíba, nós temos remanescentes dessas comunidades quilombolas. Só aqui pertinho da gente, a gente tem a comunidade Caiana dos Crioulos, né, que fica no município de Alagoa Grande. Temos a comunidade de Paratibe, que fica no bairro do Valentina, em João Pessoa. Agora vai diversificar, né? Alguns em áreas urbanas, outros em áreas rurais, e assim sucessivamente. Mas especificadamente, as terras quilombolas elas estão mais, né, inseridas em áreas rurais. Okay? E o objetivo justamente desses quilombolas, né, que são grupos étnicos, é manter essa ancestralidade, é manter e preservar essa questão histórica e essa questão étnica cultural, ok? São afrodescendentes, né, rurais. Como eu falei para vocês, a predominância é que existam, que aconteçam em áreas rurais e que se utilizam da terra para sua subsistência. Então, quem já teve a oportunidade de ir a algum remanescente cultural, eles comemoram muito o Dia da Consciência Negra, né? Então, é muito interessante, quem sabe, a gente ter uma aula campo, né, lá, e que vocês consigam ver a cultura, o que eles preservam. Uma das questões que eles preservam lá, a questão das rezadeiras, né? As curandeiras, né? Alguém está doente da comunidade, vai em Dona Josefa, que reza, e dali passa produtos naturais, alguns chás, alguns... E aquela pessoa fica bem, né? Então, a rezadeira lá, ela é muito importante. A questão da parteira, né? Eu conheci em uma época que eu fui em um quilombo, né? Eu não lembro se foi aqui em Lagoa Grande ou foi no Sertão. E que essa parteira, ela já tinha feito o parto de uma... sei quantas gerações. Um exemplo, da mãe que teve a filha, que já teve a neta, que essa, né? Então, olha que coisa interessante essa questão do legado cultural que se deixa, né? Então, é muito interessante essa questão cultural dentro de uma comunidade, principalmente de uma comunidade quilombola. O que eles plantam, né? Eles passam a se abastecer daquilo que ele planta. Mas a gente vai ver que, infelizmente, ainda vai existir um certo preconceito, certo? Ainda vai existir um certo preconceito por parte da população que reside naquele município, né? Ah, lá vem os negros de Quilombo, lá vem, eles não fazem nada, enfim, alguns insultos, né? Que a gente sabe que isso não convém, certo? E uma característica importante dentro dessa questão quilombola é o reconhecimento, certo? Que para que eles se instituem, que eles fazem parte dessa questão quilombola, eles precisam se reconhecer como quilombolas. Eu lembro que uma vez uma pesquisa que eu fiz em Paratibe, estava vendo um grande problema de reconhecimento, né, junto com a lei que institui, justamente por isso que eles não queriam, né? Parece que alguns tinham vergonha, esses mais novos, tinham uma certa vergonha de ser instituído como quilombola. E um exemplo, os negros do quilombo, eles não queriam namorar com as meninas do quilombo. Eles já procuravam o pessoal do Valentina, né, do bairro Valentina, e assim sucessivamente, né? Então, precisa-se desse reconhecimento para que esse legado, para que essa cultura, ela não venha a acabar com o tempo, né? Seja esse legado. Então, a comunidade ela é reconhecida justamente pela resistência à escravidão e pelas conquistas históricas iniciadas durante o século XVII, sob a liderança do clássico, né? Do nosso Zumbi dos Palmares. Então, vejam que essa comunidade, ela surge a partir dessa resistência, né? Esses quilombos surgem a partir dessa resistência, principalmente através de Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder, né? Um grande líder da causa da resistência à escravidão. E como reconhecimento da importância histórica da comunidade quilombola, né, foi criada a Lei 12.519/2011, que é instituído o Dia da Consciência Negra no Brasil, que ela é comemorado no dia 20 de agosto. Então, geralmente nos quilombos, né, o dia 20 de novembro, é momento de festa, é momento festivo,
né? Porque se comemora justamente o Dia da Consciência Negra, que foi instituído através dessa lei, né? 12.519/2011, e que comemora-se essa importância, esse legado, né? Dessa consciência negra, dessa questão histórica, cultural e social, esse legado deixado para nós. Em relação, agora, o que tem a ver, né? O que é que tem a ver o quilombo com o estudo de gestão territorial? E, consequentemente, com o processo de regionalização, né? Que a gente vai ver lá na frente. O que é que tem a ver? Então, em relação à gestão territorial, as comunidades quilombolas têm seus direitos sobre a posse da terra. Olha que interessante. Então, dentro da gestão territorial, eles têm o direito à posse, né? Conforme as previsões legais. Então, mas para isso, para eles terem essa posse, eles têm que dar um valor social e econômico à terra, certo? Eles têm que agregar valores àquela terra. Então, eles têm que ali plantar, né? Ali subsidiar suas famílias, né? Através de criar animais para o consumo, para a venda. Então, ele tem que agregar um valor econômico e um valor social à terra, né? Então, onde entra essa questão da gestão territorial. Eles vão ter a posse, mas desde que eles deem um valor, certo? Um valor agregado a essa questão social e a questão econômica da terra. Então, dá-se o valor, agrega-se valor àquela terra e eles passam a ter a sua posse, passam a viver, né? Ter uma vida digna, de onde eles possam ter os seus subsídios para conseguir viver, certo? E em 2003, né, vejam que é tudo recente, né? É bem século XXI mesmo. Através justamente dessas políticas públicas, dessas organizações, desses sindicatos que se juntaram para dar, né, buscar esse legado e tentar salvar essa história do Brasil, né? Tentar salvar esse povo, tentar esse povo ser visto como um legado social, cultural, né? E histórico, principalmente, né, para as futuras gerações. Então, em 2003, foram decretadas as diretrizes para identificação, reconhecimento e delimitação das terras ocupadas pela comunidade quilombola. Vejam quando eu digo a importância do livro de vocês. Como ele é atualizado, né? Já tem livros que eles não trazem isso, né? Traz mais a questão histórica, mas vejam bem que é a partir de 2003, bem coração século XXI, que essas terras elas passam a ser, né, legalizadas e ocupadas pela comunidade quilombola. Então, quem vai ser o órgão responsável? Eles estão inseridos aonde, em sua maioria? Em terras agrárias, né, em áreas rurais. Né, em áreas rurais. Então, o INCRA, né, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, vai ser justamente responsável pela definição dessas terras, da medição, né, da instituição para inserirem eles como ter esse legado, ter essa posse. Então, o INCRA tem essa responsabilidade. Né? E as comunidades estão localizadas todas em regiões brasileiras, com grande concentração na região Nordeste. Vamos pegar um pouquinho aqui de ocupação e formação territorial do nosso Brasil? Vejam por que a região Nordeste, né? A nossa colonização, né? Como que se dá o nosso processo colonial? Como que se dá o processo de formação através das nossas atividades econômicas, né? Lembra quando a gente estava vendo a questão extrativista, quando a gente estava vendo a questão de ocupação do território brasileiro? Então, as maiores concentrações de regiões, né, de áreas quilombolas, de espaços rurais quilombolas, eles se encontram especificadamente aqui na região Nordeste. Se a gente for fazer um aparato, né, uma busca, a gente vai ver que o território da Paraíba está cheio de comunidade remanescente quilombola, principalmente nas áreas do sertão. A gente vai encontrar bastante, do Cariri até o Alto Sertão. Né? Aqui eu conheço poucos, aqui na nossa região do Brejo, mais especificadamente Paratibe, né? Aqui na Zona da Mata, em João Pessoa, né? No bairro do Valentina.
ainda é uma área rural, pegando já para um espaço urbano, e conheço Caiana dos Crioulos, né, aqui em Alagoa Grande, e tem uma também ali no Cariri, pode ter aquela região ali do Cariri Oriental, mas eu não lembro bem o nome daquela comunidade. Mas nós temos diversas comunidades quilombolas espalhadas no estado da Paraíba e diversificadamente na região Nordeste, certo? Então, quando a gente fala em gestão territorial dentro das áreas quilombolas, é justamente isso, essa posse de terra, e que através do INCRA, né, Instituto Nacional de Reforma Agrária, em 2003, essas terras elas passam a ser legalizadas, né? Elas passam a ter uma outra visão dentro para os quilombolas, para essas comunidades remanescentes, certo? Então, entendido essa questão quilombola, né, a gente tem aí a vista de uma comunidade quilombola São José da Serra, que está localizada em Valença, olha só, Rio de Janeiro, interior do Rio, né? Então, uma comunidade quilombola. Geralmente eles vivem muito próximos, né? As comunidades eles são bem próximas uma das outras, as suas casas, e dali eles trabalham bem coletivamente, né? Do que ele planta, do que colhe, né? Alguns têm esse subsídio, né? Que vem do governo, alguns projetos sociais, certo? A dança, a capoeira tem que ser uma dança, como é uma dança afrodescendente, ela precisa ser preservada, né? Então, vem muitos projetos sociais voltados às escolas dessas comunidades, para não que perca esse legado da dança, da comida, né, dos costumes, da rezadeira, da parteira, e assim sucessivamente, né? A gente vê nos traços físicos, nas características físicas, né? Eles gostam de fazer muito cabelo, aquelas trancinhas, rastafari, né? Já está bem modernizado hoje a questão da vestimenta, e assim sucessivamente, certo? Mas tem uma característica bem própria mesmo o quilombo, certo? Os quilombolas. E daí a gente, para finalizar essa gestão territorial, certo? A gente entra na questão das terras indígenas. Como que a gente pode trazer a importância das terras indígenas para a gestão territorial e para o planejamento hoje no Brasil, né? A gente sabe que as terras indígenas, elas pertencem à União, né? E elas elas só podem ser habitadas exclusivamente por comunidades indígenas, por índio, né? Por remanescentes indígenas de todas as regiões do Brasil, né? Seja lá os Iapixanas, seja lá todas as etnias, né? Que se você for autodeclarado, principalmente a região norte, a gente vai encontrar bastantes indígenas, né? É a maior área, a maior região geográfica de concentração indígena. Depois a gente desce para o Mato Grosso do Sul, a questão ali no Planalto Central, a gente vai ter, também vamos ter aqui no Nordeste. Enfim, vamos ter indígenas espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, essas terras elas são exclusivamente da União e têm que ser ocupadas por indígenas. Então, as terras também são utilizadas para o desenvolvimento dessas atividades de subsistência desses índios, né? Agricultura, caça, a pesca, né? Onde eles desenvolvem as suas atividades culturais, a dança, o toré, né? Ali fazem seus rituais. Então, todo valor agregado à terra, principalmente social e econômico, é o que aqueles índios eles têm que desempenhar naquelas terras. Não pode ser vendida, né? A gente sabe que ela é da União, e é onde existe um grande contraponto, né? Com relação ao cenário que a gente está vivendo hoje, ao cenário da agricultura moderna, da modernização no campo, né? Dos insumos nesse campo, né? Da matança, infelizmente, tocar nesse assunto aqui, mas vem ao caso, que a gente está falando de terras indígenas, né? Vidas humanas sendo desperdiçadas para o plantio da soja, para o plantio da para a criação de gado, desculpa. Então, a capitalização hoje, né? O capital hoje ele vai ter muito, né? Parece que mais valor agregado do que propriamente até a vida humana. Então,
impossível não falar desse cenário que a gente vive hoje, tocando em terras indígenas, né? A expansão desse agronegócio hoje nesse espaço rural, né? O nosso espaço agrário hoje, ele é um espaço fragmentado, né? Todo dividido, concentrado, segregador, né? Muito derramamento de sangue, de vidas, né? Em troca em favorecimento, não é nem em troca, em favorecimento desse capitalismo, né? Desse grande latifundiário que tem a grande concentração de terras hoje e que a minoria, né, não tem terra para plantar, não tem terra para trabalhar, não tem terra para viver dignamente. Então, essas terras indígenas é uma população que vem sendo muito sacrificada, né, principalmente por tentarem, né, estornarem eles de vez, parece que o objetivo é esse, acabar com a raça indígena em busca do capital. Mas vamos seguir em frente e vamos ver o objetivo, o que é que a gestão territorial tem como alternativa, né? Então, uma das exigências legais é o uso sustentável da terra. Isso aí eu já falei para vocês. E preservar os recursos naturais. Então, isso, né, a população indígena, ela tem por funcionalidade fazer dar valor sustentável à terra, mas também agregar valores a não desmatar, a não poluir, a contribuir para uma forma sustentável, uma forma que venha contribuir para o ambiente, né? Preservar esses recursos naturais. E cabe ressaltar que, embora sejam terras pertencentes à União, eles têm a posse, né? Por mais que seja da União, eles têm aquele registro no INCRA, né? E têm aquele direito de posse, assim como também os quilombolas, né? Então, eles também têm o direito à posse. E dessa forma, as terras declaradas passam pelo processamento de reconhecimento como pertencentes a determinadas comunidades. Ou seja, se eu faço parte, eu como indígena, da comunidade Iapixana, então, aquela terra ela não é exclusivamente minha, eu tenho uma posse, mas é da comunidade, certo? Os Tupi-Guarani, né? E tantas outras etnias hoje no território brasileiro. Então, aquela posse, ela passa a ser da comunidade, passa a ser coletivamente. Ali a gente planta, a gente colhe, a gente dança, a gente caça, a gente pesca, mas é coletivamente. Não tem em imóvel rural, né? Não tem uma escritura no INCRA que eu, como indígena, pertenço a Renata de Souza Cordeiro. Não, pertence à minha comunidade, certo? Então, esse é o objetivo também de ter uma gestão territorial. Até por ser, né, terras da União, e eles são remanescentes, né? Eles são remanescentes do processo de colonização do Brasil, tá bom? E são em né? Em grandes comunidades, em grandes maiorias. Então, vamos à seguinte, né? A sua ocupação e a utilização é exclusiva justamente dessas terras que foram reconhecidas. As terras, assim como a população, precisa ser reconhecida, né? Ser registrada, que é daquela comunidade, as terras, elas precisam ser reconhecidas principalmente pelo INCRA. Aqui a gente pode ver um exemplo de aldeia, né, de uma comunidade indígena no estado do Mato Grosso. A gente vê que o estado do Mato Grosso está sofrendo bastante, né, com esse processo que a gente está vivendo agora, essa pandemia. Muitos indígenas mortos, como é que eu posso dizer, muita negligência, né, do estado. Então, a comunidade indígena é uma população hoje bem sofrida diante desse cenário, né? E de acordo com a FUNAI, né, a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, que ela é responsável por ter esse objetivo de cuidar exclusivamente dos processos ligados aos índios, né? Cerca de 12% do território brasileiro é composto por terras indígenas, as quais foram reconhecidas aproximadamente 300 povos, né? A gente tem 12% de 100%, nós temos 12% de terras indígenas, onde desses 12% nós temos reconhecidas 300 comunidades, certo? E 460 unidades distribuídas pelo país inteiro,
né? Mais de 50% dessas terras estão situadas na região norte. Como eu falei para vocês, a maior parte está na região norte. Consequência, a região centro-oeste, vem em seguida centro-oeste, depois nordeste, e sul e sudeste, que vai ter em menor quantidade, justamente por conta da colonização, né? A colonização do sul e sudeste, elas foram outras, né? Foi mais a colonização através do processo industrial. Então, a gente tem uma certa diferença aí dentro da história, dentro do território brasileiro. E a demarcação das terras indígenas, certo? No Brasil, ela foi regulamentada, veja bem, gravar na memória que isso pode ser questão, certo? Até para interpretação de vocês. A demarcação das terras indígenas no Brasil, ela foi regulamentada em 96, no ano de 96, né? Estabelecendo justamente a FUNAI, a Fundação Nacional, né, do Índio, como órgão competente para o encaminhamento do processo. Então, tem a questão da demarcação de posse, onde entra a questão do INCRA, mas foi-se criado em 96 esse órgão, né, a FUNAI, que trata só sobre questões indígenas, né? Todo esse processo de como que se dá até se levar a demarcação da posse da terra através da FUNAI, certo? E de acordo, né, com a legislação, foi dividida, ela foi classificada, essas terras indígenas, classificadas em quê? Terras tradicionalmente ocupadas, terras reservas indígenas, digamos assim, dentro de uma área de proteção ambiental, dentro de uma APA, terras dominicais interditadas, e vamos ver as características de cada uma, né, o que vem a ser. As tradicionalmente ocupadas, né, o que vem a ser essas terras tradicionalmente ocupadas, né, onde os indígenas têm total direito originário de posse, né, são as terras dos indígenas, que ele é o indígena originário, né, o originário daquela etnia, daquela comunidade. Ela é tradicionalmente ocupada. E as reservas indígenas são as terras que foram doadas, adquiridas ou desapropriadas pela questão da reforma agrária, né? A reforma agrária entra nesse sentido, entra aí. Elas foram desocupadas, né? E foram destinadas, por isso que o grande gargalho hoje, né, dentro do nosso cenário rural, né, dentro do nosso cenário agrário, é justamente essa luta. Por isso que muitos indígenas, eles perdem a vida, porque eles vão lutar por uma posse de terra, né? Vão lutar por uma reserva indígena. Então, muitos proprietários, muitos latifundiários, eles não querem perder, né, o valor, o capital, a capitalização da terra, né, o valor agregado àquela terra. Então, essas reservas indígenas é nesse sentido. E essas terras dominiais, né? São terras de propriedade das comunidades indígenas, não obtidas necessariamente pela posse. Então, tem essa questão também. Não foi pela posse, né? Foi diga assim, um direito adquirido que já vem justamente desse tradicionalismo, dessas terras ocupadas tradicionais. E as interditadas, quando elas são interditadas pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, para a proteção dos povos indígenas isolados, né? Então, não sei se vocês já viram em alguma reportagem, né? Nós temos aqui no Brasil hoje comunidades indígenas que eles não falam português, eles falam a língua tupi, né? A língua originária. Então, essas áreas, elas são totalmente intocadas, são vigiadas pela FUNAI, né? Para que o homem branco não chegue até essas comunidades, né? E esses acessos são exclusivos dos povos restritos, né? Indígenas, né? E as demais pessoas, a não ser aquelas que são, né? Tem um monitoramento, principalmente da FUNAI, né? Ao órgão da saúde de lá, que é o CESAI, né? Os agentes de saúde, os médicos, né, que atuam naquela região, que eles precisam também, né, tem um mediador. Quem estudou muito bem a questão indígena aqui no nosso país foi Darcy Ribeiro, né, naquele antropólogo, e ele fala muito bem
de como que se dá essa dinâmica indígena, né, nesse cenário brasileiro. Então, tem as terras interditadas, que é de uso e exclusivo, né, daquelas comunidades isoladas, certo? Que fala a língua original e que tem a sua privacidade, a sua preservação. E aqui a gente pode ver, né, algum cenário, alguma demarcação de como que está essas terras hoje, como que está o andamento, em estudo com restrição, elas já foram delimitadas, só foram declaradas, né? A gente sabe que esse processo é lento, né? Quando se trata de legalização, é uma questão demorada, muito burocrática, requer até anos, né? Requer muito tempo mesmo para que essas terras elas sejam regularizadas. Né? E a gente ainda tem em grande quantidade de áreas regularizadas, ó, na região norte, esses pontinhos verdes, se vocês puderem acompanhar aí, elas são áreas regularizadas, né? A amarela é homologada e a verde escuro ela está encaminhada, né, como reserva indígena com relação à posse. Então, de certa forma, a gente tem algumas áreas aí bastante, né, principalmente na região norte, que elas são legalizadas. Certo? Então, o objetivo hoje dessa gestão territorial, desse planejamento territorial, certo? Dentro das áreas indígenas, é que eles tenham justamente esse direito de dignidade, de viver, certo? Socialmente, economicamente, ter uma vida digna dentro das suas áreas, certo? E daí, dentro da questão indígena, das terras indígenas, é criado depois da FUNAI, né? O Estatuto do Índio, que ele vem antes da FUNAI, né? Ele vem antes da criação da FUNAI, 1973, né? Criou-se esse estatuto, né? Uma forma de assegurar a situação jurídica e os direitos das comunidades indígenas do país. A gente sabe que muitas vezes isso é utópico, né? Tá aí o cenário atual para mostrar como é que estão os nossos indígenas hoje, né? Uma grande parte, né, que vem, não só uma grande parte, mas de uma forma mais genérica, para usar esse termo, né, vem sofrendo essa questão, e tinha esse objetivo, né, preservar juridicamente, né, através de advogados públicos, a luta, né, por esses seus direitos indígenas. E com o Estatuto da Terra, né, que foi criado... Desculpa, Estatuto da Terra não, Estatuto, né, dos Índios. O Estatuto da Terra foi criado em 1964, né? É antes do Estatuto do Índio. O Estatuto da Terra é em 1964. Então, os indígenas conquistaram o direito à assistência da União, mesmo as comunidades mais isoladas. Certo? É quando entra aí a questão daquela delimitação das terras isoladas, né? Que eles precisam ter também esse apoio. A reserva dos direitos dos índios de escolher os meios de vida e de subsistência e permaneça em seu local de origem, certo? Então, tem muitas comunidades indígenas, né, que deixam o espaço rural e que querem morar nas cidades. Eu conheci um indígena que ele é de uma comunidade e que ele deixou seus parentes lá e que hoje ele vive em uma capital, na capital Roraima, né? Porque ele quis fazer uma faculdade, né? Ele quis trabalhar. Então, isso é uma opção. Então, esse Estatuto do Índio, ele lhe dá esse arbítrio, né? Lhe dá essa liberdade de escolha de vida. Não é necessariamente porque você é índio que você vai ter que nascer, morar, morrer naquela comunidade. Isso é uma escolha também. Né? É onde entra a questão hoje também da aculturação, né? Muitos índios, eles foram aculturados. Muitas vezes a gente vê índio de celular, índio de notebook, índio não sei de quê, índio de roupa. A visão, né, que a gente muitas vezes fica no nosso... É que índio tem que estar sem roupa, índio tem que estar pintado, índio tem que ser... não precisa saber dessas questões, né, de modernidade, hoje em dia, de meios tecnológicos, mas a gente vive num mundo globalizado, né? A partir do momento que um índio sai de sua comunidade e vai buscar melhores condições de vida em uma capital, ele está procurando melhores subsídios para ele. E com isso, ele vai aprender para tornar até a sua comunidade,
né, trazer esse conhecimento para a sua comunidade. Quantas pessoas não se formam, quantos indígenas não se formam de professores, né, saem, vão fazer faculdade e que voltam para ensinar em suas comunidades, né? A gente vê bastante esse cenário, né? Então, esse Estatuto do Índio, ele dá esse direito, né, a permanência, né, ou não em seu local de origem. E outros fatores importantes, né, refere-se ao dever do Estado, o Estado como célula, né, devia ter um Estado aí com E maiúsculo, em elaborar em conjunto, né, com as comunidades indígenas, programas e projetos para promover, melhorar suas comunidades. É onde entra a gestão territorial nesse sentido, né? O planejamento, né? Então, se sentar um líder comunitário, né? Fazer uma reunião, criar uma associação, né? Em alguma comunidade, nas comunidades indígenas, e chamar um representante da FUNAI, da CESAI, né? Do INCRA, e ver o que aquela comunidade está precisando, certo? E trazer um plano mais estrategística, né? Uma estratégia melhor para a melhor convivência e desses indígenas na comunidade e junto com a sua sociedade. Tá certo? Então, pessoal, hoje a gente encerra, né, essa questão do planejamento de gestão territorial, como que se deu desde as áreas urbanas, né? Lembra que a gente estudou lá no início, desde a gestão das áreas territoriais em áreas urbanas, né? Passamos pela gestão dos recursos hídricos, recursos naturais e terminamos com a importância, né, do planejamento da gestão territorial em áreas indígenas e áreas quilombolas, tá bom? Irei liberar atividade para vocês. Façam essa atividade do livro, por gentileza, tá certo? Onde tem geografia e sociedade. Leiam que esse artigo